Nós estamos na nossa série de exposições em Josué. E tem um momento do livro de Josué em que se torna interessante. Tudo é válido para a nossa leitura, para o nosso aperfeiçoamento. Que ele começa no capítulo 12 a falar sobre os reis conquistados. E depois disso começa a falar sobre a divisão territorial. Conforme os padrões que eles estavam fazendo, tem 2,5 tribos que ficaram antes do Jordão. A tribo de Judá, que reclamou ali aquela parte da parte de Hebron, onde também Caleb ficou lá. E depois haverá um sorteio entre as outras tribos sobre os territórios. Mas é interessante que nessa descrição dos territórios, nós demos uma pausa ali no capítulo 14, onde Caleb vai pedir a terra que o Senhor prometera para ele. O Senhor prometeu desde a época lá onde eles estavam em Cades Barneia, e os 12 espias foram à terra para espiar os gigantes e ver, e que só Caleb e Josué voltaram confiantes no Senhor, e os outros 10 murmurando, decepcionados. Era melhor termos morrido onde a gente estava, ficado escravo lá, do que ter morrido aqui. Mas eles estavam confiantes, e Deus prometeu para Caleb que aquela terra seria a terra dele e dos seus familiares, que também estava dentro do território de Judá, porque Caleb era da tribo de Judá. Agora, tem outro momento, a partir do 14, ele continua falando sobre as divisões do território. Mas tem um momento também que há uma quebra no capítulo 18. E a gente vai para esse capítulo, tá? Capítulo 18. Eu desafio vocês a lerem do 12 ao 18 e não deixar de ler essas divisões das terras, que também mostra pra gente como Deus é detalhista em cumprir a sua promessa para o povo de Israel. Mas dos pontos de contato com a gente, 2 pontos acompanham o livro todo que são principais para nós. Primeiramente, Deus não nos abandona. E Ele faz questão de reafirmar sua presença para nós. A presença de Deus, então, é o ponto-chave de toda a missão do povo de Deus. A presença de Deus traz consolação, capacidade, esperança, força, propósito, fé, confiança. O segundo ponto é que enquanto o seu povo caminha na missão, Deus vai moldando o caráter desse povo. Deus vai moldando o coração, a confiança, para formar um povo que vive pela fé, que vive pela confiança. E Deus faz isso principalmente com lutas, provações. E meus irmãos, sempre vale a pena aumentar a fé, mesmo que isso incomode, mesmo que o processo muitas vezes seja incômodo, muitas vezes seja doloroso. O aumento da fé é o que buscamos, o aumento da confiança, para a gente viver para Deus. Depois de então encerrar praticamente esse período de constante guerra, de constante conquista, com as maiores guerras que tinham, porque pequenas ainda iriam surgir, durou cerca de 5 a 8 anos, essas guerras. Josué desfez o exército para que cada um voltasse para a sua tribo e entrasse na sua parte da terra. Ficou então ainda a cargo de cada tribo expulsar, conquistar os pequenos focos das nações que tinham ainda, que o exército deixou em cada território. Isso é normal. Embora tivesse o controle de toda a terra, ainda sobram nos arredores ajuntamentos de pessoas que não moravam na cidade principal. Ok? Então eles tinham isso. Eles tinham ainda focos de ajuntamentos desses povos, dessas nações, que cada tribo precisava expulsar. Como Caleb fez com os gigantes que estavam no Monte Hebron. Como Caleb fez. Falou assim: dá-me e eu os expulsarei.
E ele falou que tinha vigor, assim como tinha 45 anos antes. Então, nós vamos ver hoje que eles não fizeram isso. Eles não expulsaram. Eles, na verdade, ainda nem tinham ido tomar posse da terra. Pelo menos 7, né? Então, a ideia é olharmos para esse texto e vermos como o povo de Israel não tomou posse da terra de forma completa, e eles foram fazendo pequenas concessões, permitindo brechas que se tornaram laços que levaram o povo para longe do Senhor. E eles sofreram as consequências. Deus então já havia entregado a terra ao seu povo. A promessa estava diante deles. Porém, ao chegarmos em Josué 18, encontramos uma situação estranha. 7 tribos ainda não haviam tomado posse da herança. A terra estava dada, estava disponível, mas eles estavam acomodados. Josué então confronta o povo. Até quando sereis negligentes em possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? E como a gente viu, muito diferente de Caleb, que perseverou, agiu, e mesmo assim teria que vencer os gigantes para possuir a terra, e lá foi ele. Então, meus irmãos, a negligência desse povo, dessas tribos, não era apenas uma falha de organização, era desobediência. E essa desobediência, que pode parecer pequena, aparentemente inofensiva, se tornaria a semente de grandes problemas no futuro. Então, assim como Israel, muitas vezes, nós também podemos relaxar na obediência ao Senhor. Deixamos pequenas brechas, postergamos decisões que precisamos tomar, espirituais, e depois nos surpreendemos com as consequências. Hoje Deus nos chama a olhar o exemplo de Israel e aprender que pequenas desobediências podem gerar grandes consequências. Vamos abrir capítulo 18, vamos ler dos versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Então, o primeiro ponto é que a desobediência pode parecer, ou pode começar, aparentemente pequena. As 7 tribos estavam instaladas, descansadas, abençoadas, porque elas tinham vencido, elas tinham conquistado tudo, mas não tinham tomado posse. Deus havia prometido, Deus havia guiado, Deus havia dado vitória, e mesmo assim o povo não avançou, estava sendo remisso, como é a palavra de Josué, lento, estava procrastinando. Então é interessante porque a gente viu na semana passada que quando nós falamos sobre as promessas de Deus, nós também falamos que, primeiro, as promessas começam em Deus, nascem do coração de Deus, do caráter de Deus, não dos desejos humanos. Mas também nós vimos que, como parte do ser detentor das promessas, o herdeiro da promessa, o povo precisa perseverar, agir em andar de forma coerente com a promessa que Deus deu. Então já está incluso, já está implícito aí na promessa de Deus para o seu povo, que há um povo que ele vai andar conforme o Senhor quer para ser herdeiro dessa promessa. Então eles precisavam perseverar, assim como Caleb perseverou em ser fiel ao Senhor. Eles precisavam agir como Caleb agiu perante isso. Mas também nós vimos que as promessas não nos livram das lutas e dificuldades, mas nos preparam para elas. Nos preparam para elas. E as promessas vêm no tempo de Deus. Mas, pegando o gancho aqui da perseverança e da ação, sempre tem uma reação do povo frente à promessa de Deus. Esse povo não agiu. Essas 7 tribos não tinham ido tomar posse. A desobediência começou com algo aparentemente simples. Podemos fazer depois.
Não precisamos ir agora. Ainda não é momento. Já estamos bem assim. Não precisamos nos esforçar tanto, já nos esforçamos o suficiente. A gente não sabe o que passou no coração, na mente dessas tribos para não terem ido possuir a terra. Mas a gente pode perceber que não era aquela rebeldia explícita. Eu vou contra o Senhor, né? Que normalmente tem os rebeldes. Era acomodação, indiferença. Estavam retardando aquilo que deveriam fazer. Mas diante de Deus, negligência é desobediência. Assim também pode acontecer conosco. Deixamos um pecado pequeno sem tratar. Deixamos um hábito errado permanecer. Deixamos de obedecer a uma direção clara de Deus. Adiamos decisões espirituais que precisamos tomar. E muitas vezes podemos achar que isso não tem impacto. Mas toda desobediência que fica sem arrependimento sempre cresce. É por isso que nós temos textos, por exemplo, como o de Marcos, capítulo 14, versículo 38, que fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos vigiar e orar. Vigiar faz parte daquilo que Provérbios tanto nos direciona a termos, que é discernimento. Quem tem discernimento, vigia. Discernimento, lembram, é prever os problemas, prever os precipícios e saber qual a natureza desses problemas. Mas, para nós fazermos isso, nós precisamos estar atentos. Vigiar, estar em sentinela, preparado e pronto para olhar o perigo que chega à cidade. Nós precisamos vigiar, mas não apenas vigiar, orar. Orar é conversarmos com aquele que tem poder para nos deixar atento, capacidade para nos livrar do mal. É também a gente lembrar o nosso coração que Deus é a nossa esperança. Vigiar e orar. Porque pode parecer pequeno, mas o pecado, mesmo que pareça inofensivo, ele não é, se não for tratado. Mas também temos texto como o de Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, também é justo no muito. Quando nos deparamos com uma situação que nós dizemos, isso é muito, até chegarmos lá, passamos por várias situações que dizemos, isso é pouco. Mas a forma como nós passamos por essas situações, que dizemos é pouco, vai definir e vai mostrar pra gente como que a gente vai agir quando aparecer o muito. Às vezes queremos deixar passar pequenas atitudes que deveríamos tomar. Mas cada oportunidade, por mínima que pareça, é uma oportunidade de ser fiel. E essa fidelidade que nós vivemos, no mínimo, é um treinamento, um fortalecimento para grandes ações, grandes decisões que precisamos tomar em fidelidade ao Senhor. Nunca nos esqueçamos disso, meus irmãos. Não fiquemos nós perplexos ou parados ou definidos por se for pequeno ou grande. Nós devemos ser sempre fiéis ao Senhor. Mas o segundo ponto que vemos aqui nesses versículos é que o que não eliminamos hoje pode nos dominar amanhã. Israel não tomou posse completa da terra. E o que aconteceu? Eles começaram a conviver com os povos que Deus mandara expulsar, que Deus mandara exterminar. Em vez de romper completamente, deixaram um pouco. Vamos ver exemplos disso? Josué, capítulo 15, versículo 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém,
Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia que estava sendo escrito ali. E a gente sabe que isso foi problema para Israel. Os jebuseus em Jerusalém. Quando que Israel foi conquistar Jerusalém? Só na época de Davi, né? Na época de Davi, quando ele fala para alguém lá e conquistar, que ele ia dar a terra, e então conquistaram. Nós temos também capítulo 16, versículo 10. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalho forçados. Então, Judá não expulsaram os de Jerusalém, os jebuseus. Os efraimitas não expulsaram os cananeus e exploraram eles, né? Fala assim, não vou expulsar, vou usá-los como instrumento de mão de obra, né? Capítulo 17, versículo 12. Outra tribo, Manassés. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Então, eles não expulsaram todos eles. Mas interessante, porque em Juízes também nós temos exemplo disso. Vai lá para Juízes, capítulo 1. Juízes aqui é a geração após a morte de Josué. Capítulo 1, versículo 21 e versículo 27. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim, versículo 29, não expulsou os cananeus habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Vamos até o versículo 1 do capítulo 2. Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron, na verdade, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Então, nós temos aqui textos falando que o povo não fez o que deveria fazer. Eles não expulsaram. E o autor faz questão de reafirmar o tempo todo: não expulsaram, não expulsaram, não expulsaram. O autor está intencionalmente mostrando as concessões, preparando o terreno para o livro de Juízes, mostrando que não se desviaram do nada. Tribo de Israel. Na verdade, foi um processo. Teve uma origem que pareceu pequena, mas depois foi crescendo até eles se desviarem do Senhor. Deixaram alguns povos viverem entre eles. Permitiram alianças que Deus havia proibido. Casaram-se com mulheres dos povos pagãos. Absolveram costumes e práticas contrárias à palavra. O que parecia então uma pequena concessão cultural tornou-se uma grande queda.
espiritual. Juízes capítulo 2, versículos de 10 a 14. Mostra pra gente essa queda. Vamos ver lá. Juízes capítulo 2, versículos de 10 a 14. A palavra do Senhor diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. E aqui já uma pausa. Há uma culpa também da geração anterior, de não ter passado, não ter ensinado os seus filhos, a próxima geração, sobre a confiança no Senhor, sobre Deus e o que Deus fizera no meio deles. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. E nós temos aqui Deus entregando eles. Esses deuses, é interessante que esses deuses que eles estão adorando aqui, eles tinham sido envergonhados, literalmente provados que não eram reais. O que Israel tolerou, mais tarde se fortaleceu e os atacou. E da mesma forma, a gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida em relação ao pecado. Um pecado tolerado hoje pode virar uma escravidão amanhã. Um relacionamento errado, tolerado, vira um relacionamento emocional destrutivo. Um mau hábito tolerado vira um vício. Uma brecha espiritual hoje vira uma porta escancarada amanhã. Se não eliminamos o inimigo, o pecado, se não matarmos a nossa natureza terrena, como diz lá em Colossenses capítulo 3, ele pode crescer e depois pode nos dominar. Pecado, então, meus irmãos, não é algo que devemos brincar. Não é algo que a gente vê no que dá. Não, tudo bem, vamos fazer isso aqui e a gente vê no que dá. Não. Pecado não é para ser tratado assim. Pecado é uma ofensa contra o Deus Santo. E isso causa consequências para a nossa vida. Então, os capítulos seguintes da história bíblica mostram as consequências da negligência. Os povos remanescentes se fortaleceram e vieram contra Israel. Israel caiu em idolatria, influenciado por aqueles povos. Deus teve até que levantar juízes repetidas vezes para livrar o povo de Israel. Ou seja, a desobediência afastou o povo do propósito e trouxe sofrimento para eles. Eles se desviaram o olhar de Deus, da presença de Deus, da adoração a Deus e caíram em idolatria. Então a vontade de Deus era que Israel desfrutasse plenamente da terra. Paz, segurança, prosperidade, comunhão com Deus. Mas a desobediência produziu guerras, perdas, opressão, confusão espiritual. Ciclos de queda e restauração. Que Israel caía, Deus levantava juízes, ele se restaurava e depois caía de novo. E a gente tem uma história de ciclos desse jeito. E aí alguém pode dizer: ah, mas pastor, uma aliança não tem problema. Deus está sendo radical demais. Será, meus irmãos? Deus já havia alertado sobre isso desde Êxodo, capítulo 23, versículo 32 e 33, que ele diz: não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isso te será cilada contra o Senhor. Nós também temos outros textos que nos alertam sobre o perigo do pecado. Mateus 5, 29 e 30 diz o quê? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o
e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está mostrando aqui que se não lidarmos radicalmente com o pecado vai nos dominar. E nós sabemos que o que nos faz pecar não é necessariamente a mão ou o olho. Pode ser usado como instrumento a mão e o olho, mas é o nosso coração idólatra. Onde está o nosso coração? A quem estamos adorando? O que Israel não removeu, mais tarde se levantou contra eles. O mesmo pode acontecer com a gente, meus irmãos. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. E aqui ele está falando sobre tudo aquilo que é do inimigo. E é literalmente, não dar lugar, literalmente é que nenhuma área, nenhuma brecha do seu ser seja entregue a ele. Permita que ele faça morada. Mas sabemos que Deus é misericordioso. Ele levantou juízes. Mas sabemos também que isso poderia ter sido evitado se o povo tivesse obedecido desde o início. Esses pecados estão registrados aqui para nos mostrar que o povo de Deus ainda é pecador e precisa lutar para não dar lugar ao pecado. Nós temos vários heróis da fé que são relatados seus pecados e como Deus tratou esses pecados. Mostra pra gente que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos um ao outro na luta do pecado. Você pode olhar para a sua direita, para a sua esquerda. Todos estão na luta. Mas também esses pecados estão registrados para nos lembrar a razão pela qual Deus expulsa o seu povo da terra séculos depois. Assírios atacaram o reino do norte em 722 a.C. E em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Deus não deixa pecado impune. Mas devemos lembrar que o ato de justiça de nosso Deus não anula a misericórdia dele constante e sem fim. Na justiça, há misericórdia, e na sua misericórdia, justiça. Meus irmãos, como nosso Deus é bom e gracioso. Quando insistimos em pequenas desobediências, Deus não nos deixa entregues a nós mesmos. Ele nos corrige. Isso é amor. A disciplina é um convite ao retorno. É um ato de justiça misericordiosa. A disciplina do Senhor. Hebreus 12, versículos 6-8, nos lembra sobre isso. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, ou seja, se vocês perseveram, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não filhos. O versículo está aí para nos mostrar que não devemos dar brecha ao pecado. Mas se dermos, Deus é misericordioso. E tomarmos essa disciplina do Senhor que virá como ação amorosa dele. Eu queria concluir enfatizando alguns princípios implícitos no texto de hoje. Primeiro, a profundidade da corrupção do coração humano. Nós devemos enfatizar isso. Nós devemos relembrar, reafirmar que o coração humano é enganoso, é corrupto. Olhem esse povo. Todas as bênçãos vividas, todos os milagres e sinais vistos e experimentados, atravessaram o Jordão, destruíram as muralhas de Jericó,
destruíram exércitos muito maiores do que o deles, com muitas tecnologias que eles não tinham. Eles saíram fugidos do Egito, não tinham tecnologia de guerra, mas os outros tinham cavalos, carruagens, e eles tinham Deus ao lado deles. Deus, eles passaram por tantas coisas, tiveram tantas vitórias, porém não confiaram a ponto de obedecer por completo. Devemos ser fiéis até o fim, até completar. Não creram no perigo que havia sido alertado por Deus e abandonaram a Deus por deuses que eles já haviam derrotado. Isso é a coisa mais ilógica que eu vejo, mas que também a gente está refém disso às vezes. Mas é muito ilógico. A guerra era também uma luta espiritual. Eles vencerem a guerra é o mesmo de dizer: o meu Deus é maior que o seu, ou o meu Deus é o único Deus. Eles venceram esses deuses, mas depois de ter vencido, de ter reafirmado que Deus é o único Deus, ganhando a guerra, eles foram lá e... Não, presta que agora a gente vai adorar esses deuses que foram vencidos. Não tem lógica isso. Idolatria não é racional. E tendo vencido, demonstrando isso, eles pegam esses deuses e agora querem adorá-los. Meus irmãos, pensa um pouco na nossa vida, nos nossos tempos. Nós estamos em uma era que o Messias já veio. O Espírito Santo já foi derramado e estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Somos um povo que desfruta da união com Cristo e todas as bênçãos que Deus nos deu, reconciliando a gente com Ele. E ainda assim, mesmo unidos a Cristo, tendo o Espírito Santo, muitas vezes somos preguiçosos em servir, omissos em amar a Deus e ao próximo, e queremos adorar coisas que claramente deveríamos dominar em Cristo Jesus, mas elas que nos dominam. Deveríamos dominar o dinheiro, deveríamos dominar o poder, o controle, mas tudo isso tem muitas vezes dominado pessoas que se dizem do Senhor e que adoram Deus, que já venceu a morte e o pecado e qualquer ídolo na cruz. Lembra, vigiar, ter consciência de quão enganoso nosso coração é. Primeiro princípio que nós devemos viver. Segundo, Deus nos dá ordens, advertências, é para o nosso próprio bem. Muitos acham Deus meio tirano por dar ordens demais, ou que não tem liberdade por conta dessas orientações divinas. Ordens e o que devemos fazer como povo. Eu não vou seguir esse Deus. Olha o tanto de ordem que eu tenho que seguir. Mas, meus irmãos, isso é cuidado do nosso Deus. É cercar o aprisco para nos livrar dos perigos, nos deixar em um lugar que temos condições de sermos verdadeiramente livres. Quem é livre não é aquele que está fora do cerco. Ser livre é você ter liberdade para ser o que é. Nós somos seres humanos, criados para Deus e refletirmos a sua imagem. Só quem vive isso, tem essa liberdade de ser humano, é o povo redimido. É o povo do aprisco. É o povo que está dentro do cerco de Deus. Não é viver separado dos outros. Não é construir uma sociedade e viver fora da sociedade. Mas o aprisco não é um lugar que está ali parado, um lugar específico, em um só lugar. O aprisco é todo lugar que o Supremo Pastor está presente e está guiando o seu povo. A sua casa é um aprisco. O seu trabalho, a igreja, a rua, todo lugar que o Supremo Pastor está te guiando e que estamos dentro do cercado de Deus. Nós temos... Pode surgir muitas dúvidas acerca
daquilo que Deus ordena. Filhos, obedecerem tudo a vossos pais. Tudo. Sexo somente no leito matrimonial, no casamento? Que isso? Como vamos conhecer a pessoa? Não é para desejar as riquezas? Não é para amar o dinheiro? Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. E sabe que do outro lado tem um abismo, para caso alguma ovelha queira pular. Devemos saber que Deus nos ama. Por isso nos cerca, para vivermos em liberdade o que fomos feitos para viver. Alianças que Deus proíbe, então são para serem cumpridas. São o cuidado de Deus. Cuidado com quem a gente tem negócio, com quem namoramos, com quem se casa, com quem tem amizade. Vigie, ore, preste atenção. Precisamos estar cercados pelo amor de Deus. E por último, pequenos pecados são a causa de muita destruição do povo de Deus. Ficamos alertas, muitas vezes, com pecados aparentemente grandes, escandalosos, né? Adultério, roubo, violência doméstica, assassinato. Mas muita gente começa com pecados que são considerados pequenos. Tem consequências menores, aqueles pecados que podem ser ocultados, sabe? Que ninguém vai perceber, só você e o Senhor sabe. E facilmente entram na nossa vida sem causar escândalo. Só que pecado abre portas para outros pecados. Uma técnica dos assaltantes, não que eu seja especialista nisso, quando chega em uma residência, é levar um de menor, um magrinho, pequenininho, que entra pelas brechas nas frestas e depois ele vai lá e abre a porta para os maiores entrarem. O pecado pode fazer isso. Trazem consequência a longo prazo. Mesmo que de imediato possa passar batido. Destroem, não pela grandeza da consequência ali, mas pela multiplicação desse pecado e acumulação. Mesmo que não resulte em algum pecado daqueles mais escandalosos. Pegando um exemplo aqui, a gente lembra de Sansão e as raposas que ele usou, colocou fogo, né, no rabo para tacar fogo no plantio. Se ele tivesse usado uma, muito provavelmente o fogo se apagaria, nem serviria para nada. Mas 300 raposas pegou fogo e acabou, devastou o plantio deles. Então, acumulação, multiplicação. Muitas vezes esses que são ocultos, que podem ser ocultados, que ninguém pode estar vendo assim de imediato, são aqueles que a gente às vezes deixa passar. Precisamos orar que nem Davi no Salmo 19. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Temos um Deus que sonda os corações, conhece o mais profundo do nosso ser, e precisamos ser conscientes do nosso coração e daquilo que devemos viver. Vamos rogar a Deus. E aqui é uma oração não apenas para que a gente obedeça, a gente pode orar isso, mas de forma mais específica, para que antes enxerguemos com os olhos do coração de Deus, que tenhamos a visão do reino que Deus tem, e assim esse coração que enxerga, ele trilha o caminho da obediência ao Senhor. Ele trilha esse caminho. Tem uma música que diz assim, eu ia cantar, mas não está dando, mas vou ler a letra para você.
Senhor, Tu vês o lugar onde meu eu se esconde. Tu vês até o pecado escondido, aquele que não admito. Mas eu quero acertar. Eu quero enxergar com os olhos do Teu coração. Pai, dá-me a fé para ser como és, um servo sincero e fiel. Só tenho olhado para mim dentro das minhas vontades, punhos cerrados e mãos encolhidas, muros que cegam o coração. Mas eu quero acertar. Eu quero enxergar com os olhos do Teu coração. Pai, dá-me a fé para ser como és, um servo sincero e fiel. Ó, dá-me visão dos campos, que eu fale do Teu amor. Ó, dá-me amor à Tua casa, que eu saiba honrar os Teus servos. Ó, dá-me visão da Tua obra, faz-me pronto a Te servir. Ó, dá-me amor desprendido e mão aberta ao oprimido, que eu honre a Ti. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração. Que nós tenhamos a visão de Deus sobre a realidade, para que a gente faça aquilo que Deus quer que nós façamos, para que a gente seja fiel. Esse é um momento propício para sondarmos nosso coração e nos voltarmos intencionalmente para o Senhor, conscientes da nossa dependência e do que temos em Cristo por causa do seu sacrifício e ressurreição. Em Cristo fomos lavados por seu sangue, redimidos e reconciliados. Deus formando um povo de pessoas que são cada vez mais conscientes no Espírito e que desejam ser ofertas agradáveis a Ele. A começar com pequenas atitudes, sem abrir brechas, porque amamos o Deus Santo e sabemos que pequenas desobediências podem gerar grandes consequências. Vamos também para o nosso momento, onde lembramos do sacrifício de Cristo e do que Ele fez por nós, de todas as bênçãos que nós temos nele e a capacidade, por meio desse sacrifício, de vivermos em fidelidade ao Senhor, amando uns aos outros.